Quer entender o passo a passo do dono que faz a equipe gerar muito mais resultados? Então seja bem-vindo a mais uma mentoria ao vivo. Vamos trazer muito conteúdo aqui hoje. Cola comigo que essa é a nossa live de número 110. Estamos há mais de 110 semanas trazendo conteúdo toda semana para ajudar vocês, donos de empresas, a terem muito mais crescimento. Bem-vindos, bem-vindos. Vamos que vamos. Deixa eu só fixar o carregador aqui. Tudo certo? E aí, pessoal, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. É o seguinte, pessoal, passo a passo do dono que faz a equipe gerar muito mais resultados. Primeira coisa que a gente precisa entender é que todo dono da empresa é um líder. Todo dono da empresa é um líder, tá? Ele precisa conduzir pessoas em direção a uma visão. A visão da empresa que ele quer construir. Tá? Então, ele tem que fazer as pessoas segui-lo ou tem que conduzir essas pessoas por essa jornada. Então, precisa desenvolver habilidades de liderança e é por isso que a gente está aqui, para entender o que esse dono faz, que faz a equipe gerar resultado, quais habilidades de liderança ele tem, quais são as ações que ele precisa fazer no dia a dia, coisas práticas, coisas que você vai sair daqui hoje e a partir de amanhã está aplicando e melhorando sua liderança. Tá? Vou falar aqui 6 passos, 6 ações que se você não cumpri-las, se você deixar uma delas de lado, sua empresa pode correr o risco de estagnar, porque sua equipe não vai gerar resultados. Tá? Então nós vamos fazer um passo a passo do dono que tem uma boa liderança da equipe, tá certo? Para a gente começar, o que é liderança? O que é liderança? O que não é uma liderança? Primeira coisa, liderança não é uma posição. Liderança é uma permissão. A posição não é só porque você é o dono da empresa e fala assim, eu sou o dono, estou te colocando aqui, me siga ou me obedeça, né? Mas no sentido metafórico da liderança, o liderado olha para todos os donos e no nível subconsciente ele se pergunta, vou seguir essa pessoa? Essa pessoa é um exemplo a ser seguido? Ela é um exemplo para mim em termos de valores, de competência, de integridade? Vou segui-lo? Então a liderança é uma permissão. Enquanto você liderar somente com a posição, você nunca vai ativar um combustível que tem dentro de cada pessoa, que é o combustível do querer fazer. Você vai ativar, as pessoas vão fazer o que tem que ser feito somente porque tem que ser feito. Ela vai fazer porque tem que fazer, não porque ela quer fazer. Tá? Então nunca vai ter o máximo resultado daquilo. Então, o que não é liderança? Liderança não é uma posição, liderança é uma permissão. O líder precisa conquistar o direito de liderar. Isso se faz sendo exemplo, construindo confiança, se dedicando, sendo ético, cumprindo o que promete, tá? E aí a gente começa. E as pessoas confundem isso, né? Aquela metáfora do chefe e do líder, né? As pessoas acham que tem que ser o chefe, mas ela tem que ser o líder. O chefe ele diz, vá, o líder diz, vamos. O chefe manda, o líder inspira. Tá? Então, são conceitos diferentes. Eu nem gosto de usar o termo gestão de pessoas, né? Vocês que me acompanham aqui já devem perceber isso. Eu falo liderança, porque gestão tem a ver com controle. E não se controla pessoas. Pessoas são seres emocionais. Você não controla a emoção das pessoas. Tá? Você direciona, inspira, lidera, tá? Guia, orienta, dá exemplo. Então, eu gosto de falar mais liderança. As pessoas confundem, então, o que tem que ser feito nessa posição de líder dentro de uma empresa. Eu divido todos os tipos de líderes, a gente pode pegar todos os tipos de líder e colocar em 2 categorias. Tem o tipo, o líder construtivo e o líder destrutivo. Qual que é a diferença entre eles? O líder destrutivo, ele destrói o potencial. As pessoas têm um potencial ali, ele destrói esse potencial. O líder construtivo, ele constrói potencial, constrói desempenho através desse potencial. Tá? A diferença desses 2 tipos de liderança é que o líder destrutivo, que ele destrói o potencial da pessoa, ele lidera com base no poder somente. Tá? Então as pessoas, ele faz a equipe, né, os liderados, o time, fazer o que tem que ser feito através de ordens, através de medo, através de ameaças. E a única cola que mantém tudo funcionando ali é a remuneração, que acaba, né, não fazendo sentido mais em algum momento. Essa pessoa acaba indo para o mercado em algum momento. Tá?
Já o líder construtivo, ele lidera as pessoas no exemplo. Ele faz as pessoas agirem através do engajamento, da visão, ele inspira as pessoas através dessa visão. Então, quando se ativa o engajamento do time, para a gente entrar aqui no assunto, entrar no passo a passo, a gente precisa entender que quando se ativa o engajamento do time, o time gera muito mais resultado, porque ele faz o que faz porque quer fazer, né? Ativa esse combustível interno da equipe. Então nós vamos entrar no passo a passo daqui a pouquinho, 6 passos para você aplicar na sua empresa, fazer sua equipe gerar muito mais resultados, mas a gente precisa entender esses conceitos iniciais aqui. Então vamos chegando e vamos entendendo esses conceitos iniciais de liderança, que daqui a pouquinho a gente entra no passo a passo. Tá? Então essa é a diferença entre esses dois tipos de líder. É o líder que é mais o estilo chefe, né, que é o que destrói o potencial, e o líder mais o estilo líder, que constrói desempenho através da equipe. Tá? E por que é importante você, dono de uma empresa, desenvolver competências de liderança? Por que é importante? Porque é o seguinte, todo dono de uma empresa é um líder, como eu falei, você precisa conduzir pessoas em direção a uma visão de empresa que você tem. Você precisa gerar resultado através das pessoas. Porque você é dono de uma empresa e uma empresa existe para cumprir um propósito que sozinho você não daria conta. Então você precisa das pessoas para cumprir o seu propósito dentro da empresa. Então você precisa gerar resultado através das pessoas. E qual a habilidade chave para conseguir isso? Liderança. É o líder que é líder, ele alcança metas consistentemente com o time fazendo certo. Tá? É uma máxima aí do Vicente Falcone, que ela se divide em 3 etapas. Alcança metas, então tem a ver com performance, com execução, com capacidade de fazer a equipe gerar resultados. É exatamente esse passo a passo que a gente vai falar hoje. Alcança metas com o time. Com o time significa o quê? Junto, engajado, engajamento do time, tá? Fazendo certo. Tem a ver com um time competente, que sabe o que precisa ser feito, que tem desenvolvimento desse time. Daí eu tiro as 3 jornadas da liderança, que é a jornada do desenvolvimento, a jornada do engajamento e a jornada da execução, que é quando se gera resultados através da equipe. Então, por que você precisa investir tempo, energia sua, até dinheiro nisso para você se tornar um líder melhor? Porque, basicamente, 50% a 60% do seu trabalho tem a ver com selecionar pessoas, prepará-las, colocar na posição certa, desenvolver, engajar e reter. Basicamente, 50% a 60% da sua função de dono de empresa é isso. Tá? Algumas pessoas falam de 70% a 80%. Tá? Mas tem uma conexão estratégica com o cliente aí também que é relevante. Então, é por isso que você precisa investir tempo nisso. O maior benefício de você desenvolver sua liderança é que você vai conseguir ter pessoas engajadas no time. Essas pessoas vão gerar resultado. O resultado vai fazer sua empresa crescer. Você vai colocar mais pessoas, vai formar líderes, vai colocar novos líderes. Esses líderes vão formar equipe, sua empresa vai crescer. Então, é uma habilidade chave para você, dono de empresa, fazer a sua empresa crescer. Não dá para fazer isso sem desenvolver liderança, né? A gente tem um módulo só, a gente tem 2 módulos só sobre liderança lá no programa Fly por causa disso. Precisa desenvolver liderança. Então, já entrando no passo a passo aqui do dono que faz a equipe gerar resultados, é o seguinte. Primeiro passo, você precisa diariamente, né, tem uma estrutura para isso, mas você precisa definir metas e estabelecer prioridades para o seu time. Tá? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Tem aquela frase. Não adianta esperar que seu time gere resultados se eles não têm metas e prioridades claras. O direcionamento, você tem que dar direcionamento. Tá? Às vezes, sua empresa, você tem um supervisor, tem um coordenador, tem um gerente, e você não lidera diretamente algumas pessoas da empresa. Beleza, eles vão ter que dar esse direcionamento para o time deles. Mas os seus liderados direto, você que dá o direcionamento, estabeleça as metas e as prioridades. As metas pessoais deles têm que contribuir para o atingimento da meta da empresa. Tá? Você tem que pegar a meta de cima para baixo, a meta da empresa, e ir desdobrando até chegar nas metas deles. Então, cada pessoa da sua empresa precisa zelar por no mínimo um número, que vai ser a meta dessa pessoa, que é a forma de mensurar se ela está tendo um bom desempenho ou não, para ver se ela está gerando resultado ou não. E você precisa quebrar a cabeça, utilizar planilha, utilizar sistema, utilizar o que for para conseguir mensurar um número de cada pessoa. Aí vai ficar claro como o sol, se essa pessoa está tendo um bom desempenho, ela vai entender
que fazer para gerar resultado, tá? Sem uma clara definição do direcionamento, a equipe vai ficar somente se ocupando e não necessariamente vai gerar resultados a todo momento. Então defina essas metas e também defina prioridades. Prioridades são pacotes mensais, pacotes semanais, seja ações de melhoria, seja campanhas, as ações que você entende como mais relevante para elevar o nível de resultados daquele período, daquele mês, daquela semana, daquele dia. Tá? Então você, quanto líder, você estabeleça as metas mensais, acompanha essas metas semanalmente, tá? De cada pessoa do seu time, ou algumas metas mais de longo prazo, define ela anual e acompanha mensalmente, mas estabeleça as prioridades, reúna com o time para falar sobre prioridades. A primeira coisa então, o primeiro passo, a partir de agora, determine o direcionamento do seu time através de metas e prioridades. Pronto. Passo 2, tá? É um passo a passo para você aplicar a partir de amanhã. Passo 2, você precisa planejar como atingir esse resultado. Dependendo do nível de senioridade do seu time, né, se é um time mais júnior, pleno, sênior, alguém que tem mais maturidade, o nível mais sênior, ele traz o plano para você, você valida e ele toca, você questiona, testa, vê se está um plano de qualidade, se ele vai chegar no resultado proposto. O júnior, você elabora o plano junto com ele, tá? O pleno também. O júnior você é mais diretivo um pouco, o pleno um pouco menos. Mas em ambos os casos, você tem que traçar planos em conjunto com a equipe. O passo 2 é traçar planos em conjunto com a equipe. Se for uma pessoa mais sênior, com mais maturidade profissional, ela traz, né? Vocês validam juntos, mas ela já traz pronto, tá? Por que isso? Por que juntos? Primeira coisa, plano. Por que plano? Plano de ação é a ferramenta capaz de organizar ali ideias, organizar pensamentos e possibilitar que seja transformado em ações, tá? Você pega ideias, linha de trabalho, as metas, a prioridade e define, tá bom, o que a gente faz? Vamos fazer isso, depois isso, até quando? Nesse dia, nesse dia, nesse dia. Quais são os responsáveis? Fulano, ciclano, fulano. Beleza, plano de ação. Temos uma linha de trabalho aqui, trouxemos ordem ao caos e agora temos poder de realizar isso e gerar resultados. Tá? Então o plano de ação é o que traduz aquela meta, aquela prioridade em execução, é o link. Ele faz esse link essencial dentro de uma empresa. E o segundo passo, né, que é traçar plano de ação junto com a equipe para você gerar o que? Envolvimento. Quando você tem uma meta e uma prioridade, você junto com a equipe traça o plano, tá? O segundo passo é traçar o plano junto com a equipe. Quando você faz isso, o que muda? A equipe se sente dona do plano. Se você fala assim, ó, faça isso, e é isso aí que você tem que fazer. Ela, vou ter que seguir o plano desse chefe aqui. Tá vendo? Se der errado, a culpa não é minha. Tô falando, A pessoa não tem aquele comprometimento de fazer dar certo, tá? Quando você envolve a pessoa na elaboração do plano, ela dá ideias, ela faz ações, você questiona, argumenta, coloca ações que ela citou, ela vai fazer aquilo mais comprometida, ela fala, nossa, eu dei essa ideia, eu tenho que fazer isso dar certo. Ela está envolvida, tá? Então, você traçar o plano junto com a equipe é o segundo passo para você caminhar para sua equipe gerar muito mais resultados. Com o plano estabelecido na mão da pessoa, a pessoa sabe a meta, sabe a prioridade, sabe o plano. Terceiro passo é acompanhar resultados diariamente. Diariamente. Se você lidera um time, tá? Essas pessoas que você lidera diretamente, tá? Se você acompanha esses resultados diariamente, você vai gerar muito mais resultado. E não estou falando de microgerenciar, né? Que você olhar os detalhes ali, ficar fungando no cangote da pessoa. Eu acho que isso é um sabotador do crescimento, tá? Não é microgerenciar detalhes, não. Isso prejudica o crescimento da equipe, prejudica a autonomia, suga sua energia, suga seu tempo. Estou falando de você validar o resultado daquilo que está gerado. Se o seu plano ali envolve uma prospecção diária do time, de ligações, de contatos, não sei o quê, no final do dia bate o olho, vê quantas ligações foram feitas, quantas visitas foram marcadas, quantas pessoas compraram, qual foi a conversão, qual foi o ticket médio. Beleza, acompanhou. Então, a gente vai para as próximas ações. Mas o terceiro passo é você se ligar que se diariamente você bater o olho nesses números, tá? Nesses resultados, você vai ter mais poder de ação, tá? Então, uma forma de você fazer isso é diariamente
Às vezes você olhar numa planilha que a pessoa atualizou, ou você fazer um bate-papo individual, tá? Se você chega no início do dia, tá? Quando é um time de escritório que trabalha todo mundo junto, é mais fácil. Se é uma loja, também dá para fazer. Qualquer lugar dá para fazer. Você chega no início do dia e fala, fulano, em que você focou ontem? Isso, isso, isso. Que concluiu? Não. O que está travado? Quais são os pontos críticos? O que você depende de mim? E o que você vai focar hoje? Pronto. Entendeu se ela está conforme a prioridade, entendeu se está seguindo o plano, tá certo? E viu o resultado que ela está gerando. Pronto. Terceiro passo, acompanhar os resultados diários. Quarto passo, para você, dono, fazer sua equipe gerar mais resultados, é você comunicar claramente o que está indo bem e o que não está. Isso se chama feedback, né? Feedback é a comunicação que ajuda a perceber o que está funcionando bem e o que não está funcionando bem, tá? Feedback não é uma reunião, uma coisa formal. Lógico que você pode ter a reunião anual de feedback, reunião mensal de retrospectiva. Pode ter momentos formais onde se dá um feedback mais estruturado. Mas o feedback, na essência, é um retorno, né? É uma comunicação que ajuda a perceber o que está indo bem e o que não está. Então, se está indo bem, o colaborador tem que saber para ele continuar naquela direção. Se você não fala nada, ele às vezes vai para o outro lado, porque ele estava na dúvida se estava certo ou não. Se está indo mal, você tem que falar, opa, não é por aí, é por aqui. Olha, na situação tal, você agiu assim, gerou esse resultado. Não foi bom, não foi legal, deveria ter feito isso para gerar esse resultado. Posso contar com você para agir assim, para se comportar assim, ou para fazer isso, 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 desse jeito, para a gente ter esse resultado e chegar lá? Tá? Então, constantemente, quanto mais rápido, quanto mais próximo do fato, melhor. Tá? Você tem que comunicar claramente o que está indo bem e o que não está. Sem carga emocional, de forma prática, com o objetivo de desenvolver a pessoa. Fala, fulano, fato. Qual que é o fato? Na situação tal, você fez isso, isso e isso. Qual que foi a atitude da pessoa? Aí você agiu assim, assim, assado. E o resultado? O resultado foi que a gente perdeu a venda de tanto, tanto, disso, disso, disso. Opção, o que você poderia ter feito e o que você precisa fazer a próxima vez que isso acontecer é agir assim, assim, assado, que você vai gerar esse resultado e é isso que a gente quer. Beleza? Posso contar com você? Então, o passo 4 é, durante esse acompanhamento, você comunicar claramente o que está indo bem, o que não está. A pessoa vai se desenvolvendo, você vai gerando mais resultados, tá certo? Passo 5, tá? O passo 5 é você remover os obstáculos e desafiar essa pessoa a ir mais longe. Tá aí um conceito muito importante que muito dono de empresa não percebe, tá? Porque tem dono de empresa que tem aquele seguinte pensamento de centralização. Centralização, centralização. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele está lá na empresa e a empresa começa assim, geralmente, né? Tudo da empresa passa por ele. Tudo. Obviamente tudo, porque um dono de empresa já passou por todas as áreas ali. Aí, a empresa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, esse dono ainda centraliza tudo. Então, ele vai pagar uma conta, ele sabe, vai receber do cliente, ele sabe, vai comprar alguma coisa, ele sabe, vai vender alguma coisa, ele sabe, teve um problema, ele sabe, precisa trocar uma lâmpada, ele sabe, precisa arrumar o xerox, tudo passa por ele, vai aprovar um relatório, qualquer coisa, qualquer atividade, tudo passa por ele. Aí esse dono começa a ficar extremamente sobrecarregado, sem tempo, estressado, se ele não trabalha, se ele não vai trabalhar, a empresa para de funcionar. Aí, esse dono, onde tudo passava por ele, ele estava sobrecarregado, o que ele faz? Ele começa a tentar delegar mais. Deixa eu ajustar aqui. Esse dono começa a delegar mais. Ele, preciso delegar. Desenvolve a competência de delegação e fala, a partir de agora, se virem aí, pessoal, não vou delegar, vocês que se virem. Aí ele começa a cometer um outro erro, a gestão por abdicação, onde ele abandona tudo para o time, tá? Aí ele esquece que ele tem que cumprir um papel de dono, de líder, que é remover os obstáculos, servir o time, tá? A liderança, acima de tudo, em essência, a liderança é servir. Por quê? Por que é servir? Porque o propósito de uma empresa é gerar valor para os clientes. Quem gera o valor para os clientes? Quem está lá na ponta, quem está atendendo o cliente, quem está prestando serviço, quem está entregando o produto. O seu time operacional é quem gera valor para os seus clientes, né? O propósito da sua empresa é gerar valor para os seus clientes. Então, o seu time está gerando valor para os seus clientes,
através de veículos chamados produtos e serviços, tá certo? E os líderes do time operacional têm que servir o time operacional para o time operacional servir os clientes. Você tem que servir esses líderes, ou se você lidera diretamente o time operacional, você serve essas pessoas, você facilita o trabalho delas, você potencializa o trabalho delas para que elas gerem valor para os clientes. Então você precisa entender que você está lá, não é que essas pessoas estão te servindo, não. Se você fazer elas te servirem, elas vão virar de costa para o cliente e não vão conseguir gerar valor para o cliente se elas ficarem trabalhando para você. Elas trabalham para o cliente, para servir ao cliente. Então, o seu time gera valor para os clientes, seus clientes retribuem gerando lucro para a empresa. E a sua empresa, isso vira um ciclo, sua empresa cumpre o propósito dela. Tá? Então, você está lá para servir o seu time e o seu time vai servir o cliente e o cliente serve o dono. É assim que funciona. Você tem que ter essa mentalidade para no dia a dia, se o seu time falar com você, se o seu colaborador te perguntar algo, você não pode considerar que é uma interrupção, que ele está te atrapalhando. Você tem que servi-lo, você tem que ajudá-lo, tá? Obviamente, você tem que direcionar, orientar, treinar, desafiar, questionar, fazer ele chegar às respostas sozinho, mas não porque ele está te incomodando, é porque isso é um processo de desenvolvimento. Você questionar, fazer ele chegar às respostas sozinhos, desafiá-los, cobrar. Isso é processo de desenvolvimento, de engajamento, de execução, mas acima de tudo, lembre-se da mentalidade de líder servidor, né? Tem o livro Monge Executivo que traz muito esse conceito. Então você tem que fornecer os meios para o seu time gerar valor para os clientes, para o seu time gerar resultados. O quinto passo tem a ver com você fornecer esses meios, remover obstáculos. Às vezes o seu time está com um conflito de prioridades ali. Você tem um time de vendas, você quer que seu time venda, você está cobrando ele para vender, está cobrando ele para vender, mas eles estão com uma função lá a mais que está atrapalhando eles de venderem, né? Eu vi um mentorado meu, me falou esses dias, que a supervisora de vendas dele, que é uma pessoa que vendia muito, estava resolvendo problemas operacionais lá de clientes, tá? No pós-venda. Aí começou a sugar tempo, energia, atenção dela, e ela começou a vender menos. Tá? Esse era o momento do líder entender em conversas diárias quais os pontos críticos, o que está atrapalhando os resultados dela e o que ele poderia ajudar. Ele poderia ajudar realocando algumas funções, facilitando o trabalho dela para gerar mais valor para os clientes, para gerar mais resultado. Tá? Então, o quinto passo aqui é remover os obstáculos e desafiar o time a ir mais longe. Uma vez que você está servindo o time, facilitando a vida deles, você tem muito mais poder de cobrar, muito mais direito de cobrar. Você fala, não, fulano, vou te ajudar nisso, nisso aqui, vou fazer isso, isso aqui, mas a meta é tanto, você chega nesse resultado, confio em você, vou lançar um desafio aqui, tá? Vou lançar um desafio. Vamos chegar nesse resultado essa semana, vamos que vamos, bora pra cima. Aí você consegue desafiar o time também, tá bom? Você já estabeleceu as metas e a prioridade, traçou o plano junto com o time, ele sabe o que fazer, você está acompanhando esse resultado diariamente, você está comunicando no caminho o que está funcionando bem e o que não está, você tirou os obstáculos para facilitar o trabalho dele, potencializar o trabalho dele, aí você desafia ele a ir mais longe. É isso, tá? Isso vai gerar muito mais resultados através do seu time. O sexto passo é o seguinte, o time chegou lá, o seu colaborador chegou lá, o seu colaborador gerou resultado, o seu colaborador está alinhado aos valores, está se comportando bem, o que você tem que fazer? Reconhecimento. Reconhecimento pelos bons resultados. Reconhecimento é uma necessidade básica do ser humano, é uma das necessidades do ser humano. Tá? Isso alimenta a estima do ser humano, é uma necessidade. E é um incentivo para que aquele comportamento ou ação se repita. Isso é uma coisa biológica. O ser humano ele tem essa necessidade, quando ele é reconhecido, tem um ganho, um benefício, libera dopamina no cérebro, então isso gera uma sensação boa. Quando ele faz alguma coisa, é reconhecido, gera uma sensação boa, o que faz? Vira um incentivo para que ele faça aquilo novamente. Então, quando o seu colaborador tem uma ação acertada e você reconhece, o caminho é por aqui. E isso, inclusive, é um meio de construção de cultura. No final do dia, né, duas coisas essenciais para a construção de cultura. O exemplo do líder, né, walk the talk,
O exemplo do líder é essencial para a construção de cultura e o seu sistema de reconhecimento e punições, tá? Quais tipos de comportamento você reconhece e recompensa dentro da sua empresa? É esses comportamentos que vão ser, todo o time vai tender a buscá-lo. Quais tipos de comportamentos você pune? É isso que vai ser evitado. Então, através desse reconhecimento, você vai desenvolvendo o time, fazendo ele repetir aquele tipo de ação, construindo uma cultura ali em volta daquilo que você está reconhecendo, tá? Eu vejo muito dono de empresa que fica, não vou elogiar demais não, senão vai pedir aumento. Senão eu vou pedir aumento. Olha só, o reconhecimento é uma ferramenta de desenvolvimento, é uma ferramenta de engajamento. Você precisa do seu time mais competente, mais engajado, mais motivado. Tudo isso colabora. Então você vai gerar muito mais resultados, muito mais lucro fazendo isso, né? O aumento não é você elogia ou você não elogia, se ele está gerando resultado acima do esperado, se ele está entregando mais do que o esperado, pode ter progressão dentro de um plano de crescimento ali. Se não está entregando mais do que o esperado, não adianta, não é um elogio ou não. O elogio é um passo ali, o reconhecimento, né? O reconhecimento pode se manifestar de algumas outras formas, sem ser elogio. Pode ser o elogio, pode ser recompensas tangíveis, intangíveis, dinheiro, prêmio, bônus, folga, pode ser premiações, remunerações, pode ser uma série de coisas, né? Recompensa, reconhecimento, remuneração e elogio, né? Tudo isso é reconhecimento, tá? Então, uma máxima sobre isso, uma dica de ouro que vai te fazer acertar em 90% dos casos é: reconheça em público, corrija no privado, né? A gente falou de feedback aqui também, isso tem a ver com os dois. Reconheça em público, corrija no privado, tá? E o reconhecimento, ele faz parte do terceiro pilar do engajamento, tá? Quais são esses três pilares? Primeiro pilar, clareza e confiança. Tá? A gente falou aqui que o líder ele tem que, é uma permissão, né? Ele tem que construir uma comunicação de confiança, tem que construir uma comunicação aberta com o liderado, onde o meio dessa comunicação aberta é a confiança. Tem que ter uma construção de confiança ali, para que ele consiga dar clareza de metas, prioridades, expectativas, tá? E aí é o primeiro pilar do engajamento, né? O engajamento, você coloca a primeira perna assim, construção de confiança e clareza, tá? Segundo pilar do engajamento é desenvolvimento e colaboração. O desenvolvimento tem a ver com planos, com treinamento, com feedback, que a gente falou aqui, com direcionamento, com desafios, que a gente falou aqui também, remover obstáculos e proporcionar que essa pessoa gere mais resultados, aprenda com os erros, aprenda com os acertos também. E colaboração é quando você constrói a cultura dentro do time e dentro da empresa que faz o ambiente ficar colaborativo, pessoas alinhadas em prol de um objetivo, pessoas que se cobram umas às outras, pessoas que têm conflitos positivos quando necessário em busca do objetivo. Isso é um ambiente colaborativo. E o terceiro pilar do engajamento é o quê? Reconhecimento e crescimento. Tá? Isso são necessidades básicas dos seres humanos. A liderança, você, dono de empresa, que é um líder, precisa entender essa estrutura para que você consiga gerar cada vez mais resultados através do seu time. Tá? Então, se você for sair daqui com aprendizados, né, eu vou recapitular o passo a passo, mas os aprendizados que você essencialmente tem que tirar aqui hoje é a mentalidade de servir, tá? Você tem que ser um líder servidor. O líder, para ganhar o direito de liderar, ele tem que ser um exemplo a ser seguido, tem que honrar compromissos com a equipe, tem que priorizar as necessidades da equipe e tem que ser um líder servidor. E aí ele parte para 3 jornadas de desenvolvimento, engajamento e execução. E a jornada da execução, você estabelece metas e prioridades, traça planos em conjunto com a equipe. Esses planos têm prazos, responsáveis e ações específicas. Acompanha os resultados diariamente, entendendo o que está funcionando, o que não está funcionando, cobrando do time o que precisa ser feito para corrigir isso. Aí você comunica claramente o que está indo bem e o que não está, dá feedback em tempo real, feedback corretivo, feedback de sustentação, reforça um comportamento, reforça um valor, tá certo? Orienta o time. Remove os obstáculos para servir ao time e potencializar os resultados deles.
os desafia a ir mais longe, a entregar mais, a gerar mais resultados, gerar mais valor. E, por fim, reconheça pelos bons resultados, reinicia todo o ciclo, começa de novo e começa a ter uma equipe que gera muito mais resultados e faça a empresa crescer. Essa estrutura de liderança, você vai tirar a equipe de um patamar e vai para outro patamar. Mudou o jogo, tá? Mudou o jogo, é isso que você precisa, de desempenho para fazer a sua empresa crescer, sair da zona de conforto, performance, tá? Então era isso que eu queria trazer aqui. A gente se encontra na próxima mentoria ao vivo. Valeu!